Olá pessoal, cheguei para a oração da madrugada, agora são 4 horas e 47 minutos, graças a Deus estou de pé para mais uma madrugada em oração com Deus. Compartilha este vídeo aí, marca seus amigos, marca quem está precisando de oração, envia mesmo, para que outras pessoas sejam abençoadas. E no final, eu quero que você deixe o seu comentário aí no campo dos comentários e também, se gostou, deixa o seu like. Mas vamos lá para a oração da madrugada, porque orar é importante. Temos que começar o dia com oração, falando com o Senhor nosso Deus. Hoje eu vou continuar orando com o Salmo 110, dos versos 4 ao 7. Os versículos dizem o seguinte: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Este é um dos salmos de Davi, como já mencionei anteriormente na oração da madrugada, e é um salmo messiânico. Davi escreveu apontando para o futuro, para o Messias que haveria de vir. Eu também creio que o Salmo tinha uma função e apontava para algo mais imediato, mas principalmente ele aponta para Jesus Cristo, o Messias prometido, que foi enviado na plenitude dos tempos. O verso de número 4, o Senhor da aliança, jurou, ele jura por si mesmo, não tem ninguém acima de Deus para que ele possa jurar, ele jura por si mesmo e não volta atrás. O juramento de Deus é certo, o juramento de Deus é a sua aliança. Ele faz aliança, é o seu juramento. E ele disse: você é sacerdote, o Filho de Deus é sacerdote para sempre. Muitos anos, ainda no tempo de Abraão, antes do advento, da vinda do Messias, Deus já havia jurado que ia enviar o seu filho, ia enviar o sacerdote, e ele é sacerdote para sempre. É fantástico, porque antes do advento, antes dele voltar, o Senhor Deus da aliança jura que vai enviar. E no juramento de Deus, ele envia a figura daquele que há de vir. Melquisedeque é a figura, é o tipo do Messias. Como é certa a vinda dele, Deus envia o tipo. Antecipa, o retroage o envio. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E é necessário a gente entender essas coisas para o crescimento e elevo espiritual. E o Senhor da aliança diz: você, meu filho, é sacerdote para sempre. Você é segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele veio, o escritor aos Hebreus vai dizer lá na frente, o salmista Davi já está antecipando aqui, antes do advento dele, você é sacerdote para sempre. Eu disse na oração da madrugada anterior que Jesus Cristo é aquele que detém todo o poder da religião de Deus. Ele é sacerdote, a figura religiosa central, a figura religiosa que detém todo o poder. O Salmo aqui está falando
do reinado e do sacerdócio de Jesus Cristo. Verso 5, o Senhor, à sua direita. Esse aqui não é o Senhor da aliança, não é o Pai. É o Adonai, é o Filho, é o enviado, é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita no dia em que se irá e esmagará os reis. O Filho que vem como Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e vai colocar todos os governantes que se opõem a ele debaixo dos seus pés. Todos aqueles que se opõem a ele vão ser colocados diante dele, ajoelhados, prostrados e reconhecendo que ele é o governante todo-poderoso, ele que recebeu todo o poder acima de todos os governantes. Vai chegar esse dia, nós aguardamos o dia da volta de Jesus Cristo, vai ser um fenômeno assim extraordinário. Vai ser um fenômeno, o mundo vai ser fantástico, minha gente, vai ser fantástico, vai ser um divisor de águas, assim como a vinda de Jesus Cristo a este mundo foi como que um divisor de águas, tanto é que existe o antes e o depois de Cristo, a segunda vinda do Senhor também vai ser um grande divisor de águas. Só que depois da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda dele, não haverá mais pecado. A vinda de Jesus Cristo colocou o mundo entre o antes e o depois, mas em pecado. A segunda vinda do Messias, a segunda vinda do Rei, a segunda vinda de Jesus Cristo como Rei absoluto, governante absoluto, estabelecerá um divisor de águas em que o depois não haverá mais pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, o Adonai, o sacerdote e rei, julgará entre as nações, todas as nações, todos os povos, ele vai julgar. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 25 do grande julgamento, que ele mesmo julgará um por um, pessoa por pessoa, nação por nação, povo por povo, governante por governante. Ele vai julgar a todos e vai colocar alguns à sua direita, as ovelhas serão colocadas à sua direita, e as cabras, os bodes, colocados à sua esquerda, e dirá: aqueles que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Entrem e tomem posse da herança. E vai dizer as cabras que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esta é uma palavra de sentença, de juízo, que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou e explicou que vai acontecer um dia. E o salmista está antecipando isto, ele julgará, está antecipando este ensino. Antes de Jesus Cristo vir e dizer estas coisas, e ensinar estas coisas, o salmista, vários séculos depois, mais de 1000 anos antes, já disse: ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeça por cabeça. É a mesma coisa, só muda a linguagem, só muda o jeito de falar, mas se tratam da mesma coisa. E finalmente, no caminho beberá água
na torrente e passará de cabeça erguida. O rei, o sacerdote, depois da guerra, depois do empreendimento em que teve vitória, depois da sua vitória, depois da conquista e finalmente sair completamente vitorioso, ele vai beber água, vai saciar. Como eu disse, o salmista Davi escreve apontando para o Messias, mas também o Salmo reflete, primeiro momento, a vida do rei, a vida do próprio rei Davi, que depois da vitória, cansado, saía alegre, animado, ia beber, ia se alimentar, ia se nutrir, apontando para Jesus Cristo. Vai chegar o dia em que ele vai voltar todo vitorioso, todo vitorioso. Eu creio, você crê na vitória final de Jesus Cristo? Ele já é vitorioso, já é rei, mas ainda não se assentou no seu trono. A semelhança de Davi. A vida de Davi é um tipo de Cristo. Ele já era rei, muito tempo da sua vida ele era rei, mas não assumiu, ainda não estava assentado. Passaram tempos, décadas. Jesus Cristo já é rei. Já é rei. Mas ainda não se assentou no trono para governar o mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote e o nosso supremo Rei, ele que veio ao mundo, a sua primeira vinda, ele veio como servo sofredor para realizar a obra da redenção esta, que salva as pessoas para a vida eternal, para a eternidade com Deus, a eternidade sem pecado, a eternidade de glória. Ó Deus, muito obrigado pela obra da redenção realizada, da qual nós fazemos parte dela, nós somos beneficiários dela. É por causa de Cristo e somente de Cristo que nós somos salvos. Obrigado, inclusive, Senhor, pela fé, pela habilitação do nosso coração para termos fé. E até mesmo para que tenhamos fé, foi necessário o Senhor agir no nosso coração. De outra maneira, jamais creríamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Só podemos crer, porque o Senhor torna o nosso coração propício. A salvação é mediante a graça de Deus e mediante a fé, mas até mesmo a nossa fé não vem de nós, ela é dom de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Quero orar por quem está comigo aqui, participando deste momento de oração. Senhor, abençoe. Dê um dia lindo, um dia abençoado. Dê um dia com vitórias. Dê um dia com superação do pecado, superação das tentações. Não deixe, ó Deus, as pessoas caírem nas tentações da sua própria natureza, do seu próprio coração, que deseja as coisas, que deseja os engodos, que desejam a isca, que desejam e seguem em direção ao anzol, seguem em direção à arapuca e seguem em direção à gaiola. A semelhança do peixe que flerta com a isca, a semelhança do passarinho que flerta com a gaiola, a semelhança
da ave que flerta com a arapuca, porque ali está o engoldo, a isca. E é quando acontece isso conosco, somos tentados em nosso coração, em nosso íntimo, para cairmos nas tentações do inimigo de Deus, Satanás, mas no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, o Pai Santo não nos deixa cair nas armadilhas da vida, nas tentações. Ajude-nos a administrar os nossos desejos, impulsos, a nos controlar. Ajude-nos a termos autogoverno, Pai, para que não venhamos cair nas tentações e sofrermos e entrarmos em um caminho de sofrimento, sofrimento para nós e sofrimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Grande parte do nosso sofrimento acontece porque nós caímos nas tentações. Nós caímos na arapuca. Nós seguimos o rumo do nosso coração tendencioso, do nosso coração que nem sempre, quase sempre não deseja o que é bom. Precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo para educar o nosso coração a desejar aquilo que é bom, que é correto, que é justo, que é perfeito. Ajude, Deus, o nosso coração a ser disciplinado para o bem, em direção do bem, para as coisas do bem. No nome bendito do nosso Senhor, é que eu oro por mim e oro por quem está comigo aqui nesta oração, oro por aqueles que vão assistir o vídeo depois. Sim, Deus, eu oro por todos, por todo o seu povo, por todos os meus irmãos queridos, os meus irmãos em Cristo, por aqueles que têm profundo desejo de servir ao bem, de servir a Deus, de andar na palavra de Deus, mas muitas vezes não consegue, ainda não tem o coração educado, disciplinado. Espírito Santo, ajude. É a minha oração, no nome bendito do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe o vídeo, compartilhe porque esse vídeo é importante. Muita gente precisa desta oração na vida dela. Então, também deixe o seu motivo de oração, pedido de oração aqui no campo dos comentários. Eu vou orar. À medida que eu for acompanhando aí os comentários dos vídeos, os meus vídeos ainda não têm muitos comentários, os meus seguidores são poucos e nem todos recebem, porque o YouTube parece que não entrega o conteúdo, mas aos poucos as pessoas vão assistindo os vídeos e elas vão interagindo e à medida que os comentários forem surgindo, eu vou respondendo, os pedidos de orações que forem aparecendo aí nos vídeos, eu vou orar nas orações posteriores, ok? Então deixa aí o seu gostei, se de fato você gostou desse conteúdo, e a gente se encontra na próxima oração da madrugada.